Jovens negros têm 2 vezes mais chances de morrerem no Brasil, de acordo com o que revelou o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência. Em relação à taxa de homicídios por estados brasileiros, só no Rio Grande do Norte, as jovens negras morrem 8,11 vezes mais do que as jovens brancas. O índice de vulnerabilidade juvenil à violência chega a um recorde de gênero pela primeira vez. Os dados do relatório são alarmantes e mostram que negras com idade entre 15 e 29 anos têm 2,19 vezes mais chances de serem assassinadas no Brasil do que as brancas com a mesma faixa etária. O relatório é resultado de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento foi feito com dados de 2015, que foram levantados pela Unesco. O relatório levou em consideração informações como frequência escolar, escolaridade, inserção no mercado de trabalho e taxas de mortalidade por homicídios e por acidentes de trânsito. O estado do Rio Grande do Norte e do Amazonas estão no topo da desigualdade entre as taxas de homicídio. No Rio Grande do Norte, o índice de jovens negras que foram mortas é 8,11 vezes maior do que o índice de jovens brancas que foram mortas. No Amazonas, o mesmo índice é 6,97. Em relação aos jovens negros, a chance de ser assassinado é 2,7 vezes superior à de um jovem branco. Um outro destaque é que nos estados de Alagoas e Roraima não foi possível calcular a taxa, por ausência de registro de assassinatos de mulheres brancas. Por outro lado, nestes estados a taxa de mortalidade entre jovens negras é muito alta. Foram 10,7 e 9,5 mortes a cada 100 mil habitantes. O mesmo relatório ainda lembrou que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, mesmo tendo 50% da população negra. E ainda que, mesmo depois da abolição, não foram implementadas políticas de trabalho, moradia e até alimentos. E aqui dentro do estúdio hoje, estou recebendo Suzaine Lima, ela é jornalista. Suzaine, obrigado pela companhia no jornal, pela primeira vez, seja bem-vinda, boa noite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Suzaine, infelizmente a gente traz aí essa pesquisa com números bastante ruins para o Brasil como um todo. Não é novidade uma pesquisa como essa que mostra a vulnerabilidade dos jovens, mostrando sempre que os jovens negros, jovens de periferia, os jovens de classes sociais menos favorecidas acabam sofrendo mais as ações da violência do que outras partes da sociedade. Agora essa pesquisa traz a inovação, digamos assim, de fazer uma separação também por gênero e mostra que no caso das mulheres, as meninas jovens negras, o problema é o mesmo. Então, não é só por serem meninos negros, mas as meninas negras também sofrem mais violência e como assim, a diferença social no país também muda conforme essas regiões. É interessante quando a gente pega ali os números, né, Hélio? Porque se você faz uma análise nacional, 2,19, né? 2 vezes mais as meninas negras sofrem violência comparado às meninas brancas. Quando você vai para a região norte, como foi o exemplo do Rio Grande do Norte, isso muda muito, vai para 8 vezes mais. Então, essa é uma amostragem, como você disse, não é uma novidade um estudo desse, né? Não é a primeira vez que a gente está ouvindo falar desse assunto, não é uma novidade que as regiões carentes elas sofrem mais com essa situação, mas eu acho importante a gente reafirmar isso daí. Então, onde não tem escolaridade, onde essas crianças, esses jovens não estão estudando, eles ficam vulneráveis. Vulneráveis de que maneira? Primeiro, a falta de acesso à educação em si. Segundo, porque a probabilidade maior desse jovem, dessa criança, ir para o mundo dos crimes é muito maior. E, geralmente, como a gente viu aqui, os negros sofrem mais com essa situação. Então, é uma questão realmente social. Tudo está muito interligado, porque sair dessa questão de acesso à educação, ter mais acesso à educação, significa ter um emprego para você conseguir. Os pais terem um emprego, estarem bem empregados, para então ter condições de pagar uma escola melhor para os seus filhos, para então eles saírem do crime e ter uma ascensão social e mudar esse quadro, né? Então, a gente mexe na economia, política, a gente precisa de mais políticas públicas nesse sentido, porque a gente já tem essas amostras, estudos já foram feitos, agora precisa partir para uma iniciativa. Como que isso vai mudar?
Claro. Né? E não depende só do governo federal, né? É o que a gente sempre comenta. É uma cobrança que deve também ter da população em cima do governo estadual, para que essas coisas mudem nesses estados onde há mais necessidade, como a gente viu, né? Região norte, nordeste. Exatamente. Você chamou a atenção para uma coisa interessante, né, que foi essa diferença brutal entre toda a região, o dado nacional, e quando você vai para as regiões mais carentes, como a região Nordeste, por exemplo, citando o Rio Grande do Norte, que é o campeão Uhum. negativo nesse caso, né? 8 vezes mais chances de violência contra as meninas do que nos números nacionais. É uma coisa triste, realmente.